Amém? Irmãos, eu estou tentando dar tema para essa mensagem já faz um tempo já, e não achei tema melhor do que reproduzindo-se. E como é uma mensagem que deixa de ser uma, vira duas, já é série, né? Então é uma série, então tem um pano de fundo, tem uma visão macro da coisa. E aí a gente vai falando e vai aproximando e vai chegando mais dentro do que o Senhor quer falar aos nossos corações. Então, observando, né, eu me converti em 2006, me batizei em 2007, e final de 2008 para 2009, nós voltamos para o Brasil, eu e a Fran, porque o Senhor nos fez voltar. A gente não queria, irmão. Pense em alguém que não queria voltar, eu e a Fran. E foi muito de Deus, assim. Quando eu me batizei, o pastor Laio, muitos já conhecem essa mensagem, né, esse testemunho, mas eu vou tentar ser só bem breve, porque tem muita gente que não conhece. Sabe quando Deus escolhe alguém, irmão? Ele escolhe. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está aqui nesse Citadel, Deus te escolheu, tá? Ponto. Não estou falando isso para você falar, ai que legal. Não estou falando isso para você mexer na sua alma. Eu estou falando só para te lembrar que a soberania de Deus conversou com a sabedoria de Deus e decidiu te escolher. Simples assim. E não tem nada a ver contigo, ainda por cima, que é o mais legal de tudo. Não é porque você é bom, não é porque você entende, não é porque você é bonito, tipo eu. Não, é porque você simplesmente, Deus estava afim. E humilde. Esqueci da segunda parte. Deus estava afim. O texto fala, Deus quis dar a conhecer que é Cristo em vós, né, a esperança da glória. Então, desde aquele tempo, quando eu me converti lá, o Senhor nos trouxe para cá, em final de 2008, início de 2009, a gente já estava na igreja, eu estava começando na igreja, estava tentando ganhar o meu irmão pela primeira vez, que eu ganhei ele 2 vezes. Glória a Deus. E na verdade quem ganhou a primeira foi a Maria Laura, né, cara? Foi ela que te ganhou a primeira vez. Pequenininha, né? Foi ela que te ganhou a primeira vez. Quero ir para a igreja. Teve que ir, né? E aí, é que eu estava ali, ó, daquelas passeadas de carro com ela que ela fazia comigo. Eu falei... Aí ela ganhou o Júnior para Jesus. E Deus foi, quando eu me batizei lá, o pastor lá, ele era muito legal, ele batizava, ia para um corredor assim, onde os irmãos oravam por nós, e ativando o espírito, doideira, irmão. E eu lembro que o pastor lá me chamou em particular e falou assim: Michel, você vai ser pastor. Ele olhou bem sério, me olhou assim: Hey Michel, you're gonna be a pastor. Eu falei, eu não. Eu falei, no. Yes, you are. Eu falei, no, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Yes, you are. Sim, você vai. Eu falei, ok. Tá bom, vou brigar com você, né, cara? O que eu não entendi é que naquele momento ali, o Senhor estava fazendo igual Maria fez com Jesus. Quando falou assim, olhou para a cara de Jesus e falou assim, ele fala para ela assim: o que eu tenho com você, mulher? Dela fala lá no água e vinho. Olhou para o servo e falou: faz tudo o que ele mandar. Eu fico imaginando a minha mãe fazendo isso comigo, tipo, ela tem um olhar que ela baixa o olho assim, ó. Eu falo assim: o que eu tenho contigo, mulher? Dela olha para os servos e fala assim: faz tudo o que ele mandar. E acionou, né? É essa cena que eu imagino. Irmãos, Deus fala com a gente de forma que a gente entende, tá? Ele constrói na gente em cima daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vai entender e vai conseguir caminhar sobre. Aí, aquilo começou a acontecer algo muito forte na nossa vida. Aí, resumindo, estávamos aqui, eu e a Fran, começamos a liderar grupo de jovens
na Comunhão Cristã Aba, que não tem mais aqui em Guaratuba. Começamos a ser cuidado. Deus fez eu e a Fran vir para cá. Eu não queria. Sabe aquela vida que todo mundo do Brasil, todo brasileiro sai, vai para o exterior e tenta viver? Que quer viver, quer alcançar o tal do sonho americano? Nem a Fran não foi procurar isso aí, mas veio para a nossa porta. Top, trabalho top, casa top. Eu era o único brasileiro na empresa. A Fran ia mudar de trabalho, ia ser a única brasileira na empresa. Mas ia voar, irmão. Carro da empresa na minha mão, para eu viajar quando eu quisesse, porque às vezes tinha que sair final de semana, ou sair da segunda de madrugada. Então tinha uma caminhonete para eu andar só, porque tinha que ser, porque era em cima de montanha. A vida que todo mundo queria. Deixa eu me segurar. E aí, aí Deus falou, volta. Presta atenção, irmão. Volta. E você vai enfrentar gigante. Volta. Para você ser pastoreado, treinado e equipado para o seu ministério. Nem, na época, para mim, ministério era Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, Ministério dessas coisas. Nem sabia o que era ministério, irmão. Chegamos aqui, aconteceu exatamente isso. Fomos pastoreados, fomos cuidados, começamos a ser treinados, lideramos jovens. Tem gente daqui, cadê a Carol? A Carol está aí? A Carol está ali, é do nosso grupo de jovens Peniel. Está ali, lá da aba. E Deus foi fazendo tanta coisa. Fomos separados por uma obra missionária, de fato mesmo, de campo, missão de campo. Né? Por isso que eu falo, eu vou chamado para as nações. Irmão, se você não aprender a fazer aqui, o que tu vai fazer lá? Turismo. Vai fazer turismo. Faz aqui, primeiro, para aprender. E tudo foi acontecendo. E em 2009, ainda, antes de estar no ministério, eu estava numa conferência. Olha que doido, irmão, eu lembrei disso. Quem ministrou essa conferência foi Gregório McNutt, cara. Sensacional. Eu mergulhei debaixo da mão daquele homem umas 3 vezes. Só faltou pegar os cabelos dele e botar em mim. Foi uma doideira. Mas eu também ministrei uma palavra. 2009, num outro dia. E aí tinha um profeta amigo meu, que ele ficava me olhando assim. E é igual tem uma irmã aqui na igreja, quando ela chega perto de mim, eu já falo, viesse em paz, porque eu sei que vem manto, porque ela vem... Deixa eu falar algo sobre... Bom, não vou falar, esquece, não vou fugir muito do assunto. Do outro momento eu ensino sobre isso. Aí, ele ficou olhando para minha cara e eu falei, até que eu não aguentei, eu falei, vai irmão, desenrola o carretel aí, vai, desenrola como é que é o papiro, como é que é o rolo. Dele bem assim para mim. Então, apóstolo Michel, quero te falar uma coisa. Eu falei, apóstolo, mas não é apóstolo. Eu sou evangelista, meu negócio é ir na rua, evangelizar, expulsar demônio, ver paralítico levantar, e eu quero ver defunto ressuscitar, eu quero essas coisas. Apóstolo não é para mim não. Nunca mais toquei nesse assunto, nunca mais falei, nunca disse que eu sou apóstolo, nunca. Até o dia que aconteceu o que aconteceu aqui, que foi surpresa para mim, de fato, eu não sabia. A única coisa que eu sabia, ele falou, Michel, eu preciso de 2 litros de azeite extra virgem, e que você venha com uma roupa que você possa perder. Aí aconteceu aquilo que aconteceu aqui, né? Aleluia, glória a Deus, né? Foi poderoso, realmente mudou muito algo na minha vida, da vida da Fran. Foi muito profundo. Realmente descortinam o negócio. E isso faz de prestar atenção em algumas coisas. Eu achei muito power a mensagem do Alex sobre as 4 estações. Quem lembra? Irmão, se você pegar aquela mensagem e às vezes, em vez de você ficar procurando profetas de fora e ter um pouquinho de honra no seu coração e honrar as mensagens que você ouve aqui, porque isso vai te trazer galardão, né? Isso vai te causar milagre na tua vida. E pegar aquela mensagem e tentar desdobrar ela em aplicações em outras áreas da sua vida, irmão, você não tem noção do quanto você vai perceber mudança na tua vida. Porque assim como um life group tem estações, porque o Senhor fez as estações, amém, irmãos? Ele fez. Como um life, tem o discipulado, tem a tua vida, tem teu casamento, tem teus filhos, tem tudo que você vive.
tempo tem estações, e você não pode controlá-lo e nem obtê-lo, e sim aproveitá-lo ou não, imagine você. Imagine nós, homens de pequena fé, e mulheres de pequena fé. Então assim, isso faz com que a gente vai aprendendo, e vai observando, e vai conversando, e como eu falo, eu não tenho tanto tempo assim de crente, mas eu sou uma pessoa muito observadora de tempo, das coisas, e de uns anos para cá, Deus tem me feito enxergar de uma forma, e eu creio que muito por influência do Mike Bickle, realmente, aquela vez em 2017, que eu também fui lá, ele só não é de orar pelas pessoas, eu fui lá grudar, pegar a baba do homem falando, porque eu sou desse, tá, irmão? Você não é? Beleza, eu sou. Eu vou lá para o cuspe voar na minha cabeça do cara pregando, não estou nem aí. Eu quero um manto, quero um manto. Foi poderoso, né? Você já vai entender porque eu estou falando de mim, tá, irmão? Não estou pregando sobre Michel. Você já vai entender. E aí, teve uma outra conferência em 2000, eu não sei se vocês estavam lá, que estava o Bonilla. Isso, estava o Bonilla. E o Bonilla, a esposa dele veio profeta, muito usada por Deus. Inclusive eu descobri, irmãos, assim, só antes de falar do Bonilla, né, a Fran, foi muito legal, a gente estava lendo o livro que o David tinha indicado para nós, do Cash Luna, em honra ao Espírito Santo, né, Deivão? E aí a gente estava orando sobre, a Fran lendo, ela começou a chorar, eu lembro até hoje, estava aquela mesa que fica na garagem de casa, começou a chorar. Falei, que foi, amor? Eu quero isso. Eu quero essa unção, que ele contando como que ele foi ordenado, né? Como que aquele profeta ungiu ele a apóstolo, né? E ela falou, eu quero essa unção, eu quero esse óleo, porque ela estava querendo muito isso. Aí depois nós descobrimos que o apóstolo Natanael, ele foi ungido da mesma forma que o Cash Luna foi ungido e pelo mesmo profeta. Vem aqui, na verdade ele foi lá, né? Ele foi no apóstolo Natanael, estava e falou assim, preciso que você ponha uma roupa que você vai perder. Pegou 2 litros de azeite e jogou na cabeça do Natanael. O mesmo profeta que ungiu o Cash Luna. Nós estava levando o Natanael embora, quando ele falou isso para a Fran, então segura essa. A Fran começou a chorar, porque Deus atendeu o coração dela. A unção que você admira é a unção que você atrai. Tem muita gente querendo reinventar a roda, quando Deus está gritando dentro da casa, mas eu preciso ouvir de fora. Eu vou te falar uma coisa, você não aguenta mais 1 ano na nossa igreja. Você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Por quê? Porque nós somos ruins? Não, porque existe algo específico acontecendo. E se você não prestar atenção, você se coloca de fora. Ninguém te põe de fora. Você se põe de fora. Todo mundo que sobe aqui fala, todo mundo fala. É uma palavra mais poderosa que a outra. O Álvaro vem, irmão, no culto de homens, daquele jeito, dá vontade de abraçar o homem. Doce, com cuidado para falar. 3 princípios que, se o homem entender, ele vai ser o maior e melhor pai do mundo, o maior e melhor marido do mundo, o maior e melhor pastor, líder, whatever do mundo. O tema de Citadel é reproduzindo-se. Então, como o tema é reproduzindo-se, o fundamento que foi colocado aqui na cidade de Guaratuba é Cristo. Amém, irmãos? Jesus. O firme fundamento da nossa fé, que é a nossa fé, é Cristo. Mas o alicerce que Deus resolveu colocar sobre essa rocha para essa igreja chama-se Michel e Fran. Paulo defendia o seu apostolado. Quando você lê os Coríntios, você vê isso o tempo inteiro. Eu não estou defendendo o meu apostolado, eu estou falando a célula mãe do negócio.
A célula mãe. Hoje meu irmão disse, qual que é o nome da tua célula, mano? Por que tu escolheu esse nome? Primeira célula da igreja. Primeira célula da igreja. Boaz. Que em oração Deus falou, Deus fortalece. E a segunda foi Jaquim. As duas colunas da porta do templo de Salomão, né? Então eu estou falando da célula mãe. Tá bom, irmãos? E eu tenho observado o tempo, sabe, irmãos, assim, talvez você que gosta de ficar ouvindo tanto, eu não vejo problema nenhum se ouvir pregadores de fora, irmão, não vejo problema nenhum de você ler livros, na verdade, eu estimulo, eu quero que você faça isso. Agora é chato, triste, quando isso te leva a viver fora do corpo. É chato quando isso te faz andar de uma forma paralela ao que Deus tem. Isso é divisão. Isso é divisão. Isso é espírito faccioso. E observando, sabe, o tempo que a gente tem vivido, como igreja de Jesus, observar. Quando eu leio as Sagradas Escrituras em Daniel, Ezequiel, que não é tão apocalíptico assim, mas, né, mas tem também a marca dos falsos profetas, né, os juízos, ais de Deus sobre os profetas, pastores e ovelhas, tudo isso. Então, no Igreja Universal, analisando os tempos, as estações, vendo tudo isso, eu não consigo, vendo agora as leis, os governos, o pacto entre China e Rússia, irmão, Og e Magog, cara, é loucura. Não estou falando que é, mas tem muito cara de ser. Na hora o Salmo 2 vem na minha cabeça. Faz um tempo que eu estou lendo o Salmo 2. E Salmo 2:1 fala bem assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os governantes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: quebremos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. O que isso quer dizer? O que o Mike Bickle me ensinou aqui? Que os reis da terra se levantam em fúria para se opor a Jesus e a sua liderança. Eu estou falando de pessoas que lideram Jesus, só que vai refletir. Se eu estou com raiva de Jesus, eu vou brigar com quem? Você vai para o céu brigar com Jesus? Não, você não vai. Você vai brigar com quem representa Jesus. Quando você se ofende com Deus por causa de um princípio dele, você não vai brigar com Deus, você vai brigar com aquele que representa Deus. Quando você tem problema de paternidade mal resolvida, com quem que você vai brigar? Com a pessoa que representa a paternidade na tua vida. Quem que você vai rejeitar? Aquele que para você te rejeitou. Na pessoa que representa isso. Então, os reis da terra se levantam, os governantes juntos conspiram, eles se levantam contra a liderança de Jesus. E isso me lembra aquela vez, aquele jejum que eu já falei aqui esses dias. Que eu fui jejuar, orar lá na praça com os pastores e tal. E o Senhor falou comigo da seguinte forma: vocês precisam aprender a andar debaixo da minha liderança. É muito profundo isso aqui. O que os povos estão procurando remover a influência da palavra de Deus na sociedade. É o que o Salmo 2 está falando. Eles verão a palavra de Deus como laço que escraviza, que impede eles de desenvolver o seu potencial humano. O que os coaches estão fazendo? Impede eles de desenvolver o potencial humano que eu tenho, porque a palavra de Deus põe condições. E como cordas prendem os meus caminhos, a minha verdade, que o engano
os levou a acreditar. Então é isso que está acontecendo. E é isso que nós estamos vendo em púlpitos. É isso que nós estamos vendo em música. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem. É ou não é, irmão? É Tadel, tá, irmão? Não é culto. Eu vou falar sobre isso aqui no culto também. É o que a gente está vendo. Está vendo acontecer isso aqui. Então, eu estou vendo o início de Salmo 2 acontecer. Mas o fim de Salmo 2 é demais. Só que para chegar lá, irmão. Para chegar lá. Então, estamos vendo tudo isso acontecer? Sim. Estamos vendo outros sinais acontecerem? Sim. Por outro lado, apesar de muita luta e dificuldade, eu também começo a ver um movimento genuíno, escuta, genuíno, de um povo escolhido por Deus, para não parar por nada. É como se Deus estivesse falando o seguinte: o meu povo está aí. Gideão, bota todos eles tomar água, quero ver como é que vai ser. Quem lê Bíblia sabe o que eu estou falando. É como se fosse isso. São homens preciosos. Se foram chamados, estão lá. Chamados, estão lá. Mas está chegando a hora de beber água. Está na hora. Eu vejo o Senhor falando, sabe o que com a gente? Fala pelo Espírito Santo enviado por Jesus Cristo. O Senhor vendo quem que está andando em volta da muralha construído em frente à sua própria casa. Do lado uma pá, da mão uma pá, na outra uma espada. Estão todos fazendo isso. Mas a hora que toca a trombeta, vão para que lado? Lembra de Neemias? Que há um tempo atrás eu pedi para a igreja toda estudar Neemias. Quando tocava a trombeta, para onde que todos tinham que ir? Para onde a trombeta estava tocando. Para o que você está fazendo e vai. E Neemias ficava andando em volta da muralha carregando o quê? Água. Junto com a espada também. E a visão. Tremendo isso aqui, irmãos. É que se eu fosse falar de onde que mistura Neemias, isso aqui é uma doideira. É coisa que, sei lá, Deus fala comigo de uma forma muito doida. Então eu vejo esse povo, sabe? Eu vejo esse mover. Eu vejo esse movimento que é muito, muito, muito mais do que um povo reunido no estádio. Que é top, irmão. Eu amo, galera, olha aqui pra mim. Eu amo vibe. Top. Culto com vibe. Tô dentro, irmão. Vou que vou, mano. Fumaça, luz, eu fico na vibe. Amo isso. É muito top. Só que, brother, é muito mais que isso. Muito, 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 muito mais que isso. É um movimento, sabe, que é muito mais que o estádio, muito mais que um teólogo de internet destilando doutrina fálica. Por que eu chamo de fálica? Porque não é experimentada. Se até a ciência experimenta, por que a fé não deve ser experimentada? Se o Senhor falou que a sua fé, que vale mais do que ouro, que é perecível, deve ser provada. Estão pegando, irmão, onde está indo esse negócio? É muito mais do que um grupo de jovens homens pouco experimentados, quando nada, trazendo em seus discursos um amontoado de conhecimento enlatado, porque por ser
um entulhamento de coisas, tornam-se vazios e falto de frutificação. É o que acontece, irmão. É uma teologia, é um discurso. Uau! Mas falam tanto que nem sabem o que estão falando. É um absurdo. É um movimento, irmão. Na verdade, esses caras, né, é um prato cheio para o capeta, né? Como diz o Kamikan, que eu acho massa esse rapper, o profeta Kamikan. Quem come o pão da vida não vira petisco do inferno, ou do inferno vira petisco. Como é que é o nome da música? Decisão. É um rapper, irmão. Equilibrado. Eu gosto de rapper, né? Aquele rapper revoltado, da revolta, que na verdade é um marxista camuflado de crente. Não, é um cara equilibrado. Eu gostei, ele é equilibrado. Fera. E punchline, porrada. Não tem conversa não. Mas Paulo, não esse Paulo lindo que falou, ai que lindo, mas o apóstolo Paulo, que inclusive parabéns pelo seminário de finanças que você deu agora há pouco aqui, foi muito bom. Palavra de oferta, irmão, amém. Seminário de finanças. Olha o que Paulo fala desses caras. 1 Timóteo 4, versículo 1. Ora, o Espírito. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Michel afirma. É isso? Quem que afirma? De qualquer jeito? Como? Nos últimos dias, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e revista atualizada e fala doutrina de demônios. Sabe o que eu estou a fim de fazer, irmãos, nos próximos encontros? A gente não gosta de manifestação demoníaca. Nós não gostamos, eu não gosto, porque demônio não tem que fazer show. Demônio tem que ficar quieto e sair. Não porque nós somos o bicho, é porque Jesus está ali. Eu nunca vi barata encarar a luz, irmão, quando você liga. Você chega no lugar que tem barata, você liga a luz, corre tudo. Não pode. Mas nos próximos encontros, principalmente de jovem e adolescente, faço questão de chamar uns para fora. De preferência aqueles que fazem e saem andando de ré nas paredes assim. Quem já viu desse, irmão? De sair se arrastando igual cobra. Quem já viu desses assim? Eu quero que aconteça isso no encontro com Deus de adolescente. Para parar de brincar, achando que Deus está de brincadeira e o diabo está só achando que você é o bonitinho, bacaninha. Vai te levar para o inferno se continuar de besteira. Vai te carregar junto para o fogo que não apaga, irmão. Fica de brincadeira. Fica só na vibe. Fica só na tua teologia chata, que só tem tudo de logos, menos de teos. Eu quero que veja, eu quero que manifeste, eu quero que faça barulho, grite. Eu só não vou fazer igual ali na frente. Entrevista, quer dizer, não vou falar aqui não, vai que. Vai que fique interessante fazer umas entrevistas para ver e ficar assim, ó. Eu estou falando sério, eu estou brincando, irmão, porque é sério. É muito sério. Fica achando que é brincadeira. Irmão, demônio não brinca de ser demônio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Não existe flerte com o capeta. Não existe, irmão. E se você tem um líder, alguém que ora por você, que se importa com você, como eu vou ver aqui para frente, quando você chega perto dessa pessoa, o Espírito Santo já mostra. Há um discernimento espiritual. Está em pecado. Está em pecado. Isso quando eu não sinto o cheiro. Às vezes eu sinto o cheiro. Graças a Deus faz tempo que eu não vejo, irmão.
Que o bicho feio. Eu gosto de ver anjo. Anjo é massa, anjo é treta. Anjo é... Você sabe que a cara de anjo, o rosto de anjo não é assim, ó. Não, é aqui, ó, a cara amarrada mesmo, irmão. Pelo menos é o que eu vi, né? Não faz biquinho. Culto de homens. Não faz. Não, é cara amarrada, treta mesmo, mão na espada. E não tem conversa. Porque eles sabem da realidade espiritual. Então, se você é líder de adolescente, de jovens, cara, comece a trazer a realidade espiritual para todos os discípulos. Porque às vezes estão viajando. Não, mas sou de Jesus. Meu pai me ama. Doutrina de demônios, irmãos. Da onde que vem? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, não tem quem mude a cabeça da pessoa. Então assim, o que marca aqui, essas doutrinas vêm, esse engano acontece, né? Eu acho interessante que alguns apostataram da fé eles apostataram da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Ou seja, eles acreditaram no engano e apostataram da fé e seguiram ensino e doutrinas demoníacas que vêm por onde? De hipócritas, mentirosos, que têm sua consciência cauterizada. Pessoa que tem consciência cauterizada, irmão, não importa o que você fala, aquilo já está consolidado, já está uma coisa, não muda mais. E existe um outro texto que fala desses caras, mas eu não vou entrar hoje. Então eu creio, irmãos, e tenho visto um movimento apostólico genuíno, onde Cristo genuinamente é o cabeça da igreja, e não auto-intitulados apóstolos, tornando-se imperadores do seu pequeno império. Não, eu vejo um movimento apostólico genuíno acontecendo no planeta Terra, irmão, e na nossa igreja local. Um movimento genuíno de filhos, um movimento genuíno de filhos genuínos, que carregam no seu corpo a certidão exousia, andam no Espírito e operam no Dunamis, porque não tem como desligar um do outro, não tem como desligar. A todos que o conheceram foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus, exousia, autoridade de filho. Então eu vejo um movimento genuíno desses filhos, que tem essa autoridade de filho. Qual que é a autoridade de filho, irmão? É debaixo de pai. A autoridade do filho é debaixo do pai, é na paternidade. Então eu vejo tudo isso, irmão, aqui na nossa igreja também. Tudo isso que eu falei, eu vejo aqui na nossa igreja também. Tantas coisas que não são muito legais, como as coisas que são maravilhosas. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Pastor, então eu vou sair dessa igreja. Talvez fique um pouco melhor daí. Porque o dia que eu achar que aqui dentro é lugar de gente perfeita, eu deveria sair, porque eu vou estragar. De verdade, irmãos. Não sei se na célula do Tiago e da Mel ainda tem aquela escrita clássica da célula de vocês. Legal aquilo lá. Como é que estava escrito a ordem das palavras assim, para não falar errado? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Por isso que eu fui poucas vezes, estou brincando. Nossa. Sabe? E o que está acontecendo? O restante do Salmo 2, depois outro dia a gente pode falar mais sobre isso, é bem legal.
Mas eu queria que você coloca o primeiro slide para mim lá que o Alex pediu para vocês mostrarem. É Tadel, tá, irmão? Então vamos lá. Isso. Total de pessoas nos cultos do campus Guaratuba. No culto do 16/4, 766 pessoas. No Tadel do dia 18, 216 pessoas. Lembrando que no culto do 9/4 teve 848 pessoas. É 9, né? 9, é. No culto do dia 23 agora, 808 pessoas. No Tadel, 236 pessoas. No culto de domingo, que eu estou achando que o relatório das 20 horas deu furo, 766 pessoas. E o Tadel, já temos o número do Tadel? Quanto? 268 pessoas do Tadel. Isso aí. Agora, é porque o pastor é bonito, por isso que estão vindo. É isso. Tirar o raio-x, sai ali, ó. Mas é verdade. Gente, eu estava olhando ela pregar domingo. Não, esse é assunto para culto de casais. Não dá para falar aqui. Proibido. Cara, a mulher estava pregando. Minha esposa. Não é porque ela está pregando, deixou de ser minha esposa, ué. Ué. Que eu estou querendo mostrar isso para você. Tem mais um relatório. Coloca de célula lá para nós. De 6/8/4, 713 pessoas nas células. De 13 a 15, 845 pessoas nas células. Lembrando que estava descendo o céu de água, irmão. 20/22/4, 793 pessoas. E essa semana, 763 pessoas nas células. Vocês acham que isso está acontecendo em todo lugar, irmão? Eu não estou falando assim, ó, porque nós somos bons, e visto que está assim, é por isso que está bom. Não, eu gosto da frase do pastor Sabá. Uma vez ele estava lá em Roraima, 12 mil e poucas pessoas na igreja. E aí, eu não lembro muito bem agora, esqueci como é que foi a frase que ele falou. Lembrei. Ele bem assim, uma equipe de pastores do exterior, tudo vendo o que estava acontecendo em Roraima, lá, irmão, lá em Roraima. E aí assim, nossa, pastor, 12 mil, sim, isso é tudo. Esse resultado é por minha causa. Por minha causa esse resultado aí. Eles olharam assim, ué, como assim? Porque se fosse o pastor Eibe, ele está com 35 mil pessoas. Você começou, eu tenho só 12. E eu não duvido não, rapaz. Aquele homem, sei lá, tem unção naquele homem, que é aquilo? Eu admiro aquela unção lá. Mas que eu estou falando isso aqui? Isso aqui tem que gerar em mim uma responsabilidade, irmão. Tem que gerar dor de barriga. Tem que azedar. Tem que entrar em crise. Tem que ficar em crise. Pastor, me explica. Está enchendo de gente. Não era para nós estar celebrando? Claro que sim. Óbvio. Só que eu estou falando para um treinamento de líderes. Líderes. E eu vou provar na Bíblia. Então eu creio de verdade, irmão, que a gente está vivendo um tempo de grande avivamento na nossa igreja. Grande avivamento. Pastores da paz falam assim: Michel, o que vocês estão vivendo aí é diferente. É diferente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que eu ouvi a voz do homem agora. Então eu creio que nós estamos experimentando não um Pentecostes, até porque isso já aconteceu, mas nós estamos experimentando
o que o noivo quer fazer. Nós estamos experimentando o avivamento do noivo. Reunir a sua noiva. Jesus está falando, eu quero a minha noiva. Jesus falou para o amigo dele, meu amigo, apressa logo a minha noiva, eu quero ela. Eu não sei se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, o que é isso? Que você vai ser arrebatado antes da tribulação ou depois da tribulação. Não importa, não importa. Da mesma forma, parece que dá para sentir o Cristo falando assim, eu quero a minha noiva. Eu quero a minha noiva. Amigo, vai lá, amigo, prepara ela, adorna ela. Então o que está acontecendo é o noivo falando ao seu amigo, ao seu amigo que é o Espírito Santo. Reúne a minha noiva da cidade de Guaratuba. Reúne a minha noiva de Foz, reúne a minha noiva de Matinhos, reúne a minha noiva de Garuva. É isso que está acontecendo. Não tem a ver com a gente. É o que Deus está fazendo. Mas por que Ele está fazendo com a gente? Por que eu pergunto isso para Deus? Para que eu não erre, porque é normal eu errar. Provavelmente eu vou fazer alguma coisa que vai atrapalhar. Porque eu sou humano. E Deus sabe disso. Ele está fazendo isso. Trazendo pessoas para a igreja. Para tornar as pessoas que estão vindo para a igreja. Esse aí que você não gosta muito, que você acha imperfeito. Noiva. Noiva. Obra do Espírito Santo de Deus, cara. Transformar traste em noiva do Cordeiro de Deus. Prostituta e como noiva de Jesus. Abusador, mentiroso, ladrão, hipócrita, vagabundo em noiva de Jesus. Se isso não queimar no teu coração, se isso não queima no teu coração, irmão, nunca deseje o episcopado perto de mim, porque eu não vou deixar, porque isso tem que arder no teu coração. Tem que arder, cara. Eu ouvi o testemunho de uma irmã lá em Campo Mourão, eu e a Fran, falei, Jesus. Eles têm uma lanchonete ultra mega top lá, assim, lá em Campo Mourão, mas pense no treco top, irmão. E ela assim, ó, pastor, você vem aqui à noite, fala para o pastor está aqui, traz eles aqui, irmão. É por isso que a gente volta roliço de lá de Campo Mourão. Essa a culpa é deles, viu, Marcinho, não é minha. Que como, é eles que põem. Cara, eu fui ouvir o testemunho deles. Nós estamos querendo preparar uma equipe nova de ministradores de encontros com Deus. E eu ouvi o testemunho de um casal que está aqui, cara, servindo vocês. Não perde um culto, não perde um Tadel, não perde nada. Eu ouvi o testemunho deles e eu falei, meu Deus do céu, cara. Como que pode Deus fazer isso? Como assim? É verdade? Você era desse jeito? É, pastor, desse jeito. Eu ia imitar o jeito dele falar, mas você ia matar o Nuninho. Uau! Uau! O que é isso? O Espírito Santo adornando a noiva. O Espírito Santo chamando a verdadeira noiva de Cristo. Agora. Para ficar perto do fim. Eu vou trazer algo prático. Olha o texto que está em Mateus 9. Mateus 9, 36. Ai, Jesus. Revista atualizada, tá? Estou usando. Ara. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos observar esse texto. Primeiro, analisa o que Jesus estava fazendo. Versículo 35. O que Jesus estava fazendo? Leia o 35 lá de volta. Percorrendo todas as cidades, povoados, ensinando e pregando e curando. Veja que interessante, o ensinando está antes de pregar. Ai, pastor, isso aí é meio simbólico demais. Que seja, mas eu gostei da ordem que foi colocada. Lembrando que o texto de Mateus é muito direcionado ao povo judeu. Então a ordem das palavras faz muito sentido. Porque Jesus Cristo não fez discípulos simplesmente ensinando, destilando teologia. Ele falou, vem aqui, vamos andar junto. Vamos andar junto. Então Jesus indo, ensinando, pregando, curando. Qual que é o resultado? Versículo 36. Vendo ele as multidões. Nossa igreja. A nossa igreja da cidade de Guaratuba, irmão, é uma igreja grande. Eu estava conversando com o pastor Jackson, que agora é o nosso líder, o pastor Canté, ele ficou no lugar do pastor Canté. O pastor Canté faz parte da equipe dele lá em Curitiba e no Paraná. E ele falou assim: Michel, o que vocês estão vivendo em Guaratuba é diferente, cara. O tamanho que a igreja de vocês aí proporcional à cidade, é uma mega igreja. Ó, uma igreja do tamanho da nossa, na proporção em Curitiba, sei lá, o Jair esses dias me falou esse número aqui. Quantas? 95? Bah! 45 mil pessoas, a proporção. Então, para Guaratuba, o tamanho da cidade, para o tipo da cidade, para o PIB da cidade, a nossa igreja é enorme. Enorme. Glória a Deus. Óbvio que enquanto Jesus não voltar, para mim é pequena. Pastor, mas já estamos, Guaratuba 50 mil habitantes, estamos com 48 mil. Jesus já voltou, já, então está pequeno. Pronto, não voltou ainda. Então, mas olha o versículo 36. Veja o coração de Jesus aqui. Tá, obrigado, filho. Pô, rapaz. Arrumar o microfone. Tá, e limpar o nariz. Obrigado. Esse Alisson é uma benção, cara. Falou, Flying Alisson, cadê o Alisson? O que você fez? Que heresia é essa? Tirar a barba. Olha ali, ó, heresia pura. Pura heresia. Herege. Ficou top o carro, cara, sensacional. Mas veja o coração de Jesus aqui. E aqui a parte prática está e está acabando. Vendo as multidões, resultado do caminhar dele, tá? É só você ler o texto. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando as sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões que seguiam, ele compadeceu-se delas. Fala, compadeceu-se. É dentro dele. Eu estava falando do testemunho meio da Fran aqui. Nós não estamos reproduzindo life groups, discipulados para crescer a igreja. Nós estamos reproduzindo discípulos e células por causa de um coração. Esse aqui. Esse aqui. Porque Jesus se compadeceu das multidões.
Não é para outra coisa. Não é para o meu apostolado ficar conhecido. Não é para o meu... Não. Compadeceu-se delas. E essa multidão que seguia Jesus estavam aflitas e exaustas. Eu botei um monte de gente aqui que está vindo para os cultos, irmãos. Mas um relatório que eu não pedi para pôr aí, intencional, foi quantos dessas pessoas já são discipuladores e quantas dessas pessoas já estão sendo discipuladas. Porque eu vou pôr um texto no telão agora que você conhece muito bem. Atos 20, 28. Coloca para mim lá no telão da paz. Atendei por vós. Ótimo, está tudo certo. O problema é que muita gente fica só nisso. Atenda por mim, atenda por mim, atenda por mim, atenda por mim, atenda por mim. Por favor, atenda por mim. Por favor, cuida de mim. Ei, cuida de mim. Está certo. Agora tem a segunda parte. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Então o Espírito Santo, quando se compadeceu, Ele olhou aquela multidão de pessoas que estavam seguindo Jesus. Agora, quando você vê um buraco de discípulos e discipulado, é por quê? Porque as pessoas não estão mais se compadecendo delas. Doutrina de demônios. Deixa que morra. O que importa é o que eu tenho, o que eu sei, o que eu guardo, o que eu conheço. A montoeira de baboseira que eu tenho aprendido que não produz fruto nenhum, que não cuida de vida, que não multiplica a vida de Deus, que não sente a dor de uma ovelha que não tem pastor, não sente a aflição e não sente o exaurir de todas as emoções das pessoas que estão tentando seguir Jesus. Eu estou treinando uma equipe, irmão, que está no meio do fogo, da hype, da crista da onda, desse movimento que Deus está fazendo. Tudo isso para chegar aqui. Sabe por que eu falo, pastor, mas me explica melhor, para você entender então. Então, versículo 37 de Mateus 9. E então, isso aqui é fantástico. Ele olhou, imagina a cena. Ele olhou e não falou nada, irmão. Para ele falar que elas estavam aflitas e exaustas, é porque ele observou. Ele ficou observando aquele povo. Ele deve ter feito bem assim, ó. E o coração dele se compadeceu. Sentiu a exaustão, sentiu a dor, sentiu aquilo tudo. E aqui é fantástico. Pensa, eu estou olhando aqui para a multidão, sentindo tudo isso dele, voltando-se aos seus discípulos. Voltou para aqueles que estão andando juntos e sendo ensinados. Presta atenção. Então dirigiu-se aos seus discípulos, constatou um fato, percebeu o tempo, percebeu o cenário todo. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Até hoje, provavelmente você sempre ouviu esse texto com pessoas que precisam engajar na obra para ganhar almas. Só que para Jesus o ganhar almas não é uma coisa completa. O grande comissionamento é um duplo comissionamento. Ide e fazei. Então quando eu leio esse texto, eu vejo Jesus já mostrando isso. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Lembre-se que as pessoas que estavam seguindo Jesus já estavam impactadas por Jesus,
já foram curadas, já estavam vindo os ensinos de Jesus, só que Jesus se compadeceu, porque tudo aquilo dali não estava sendo suficiente, porque só seguir Jesus, escuta que eu vou lhe falar, para você não falar que eu sou herege, só seguir Jesus cansa. Só ser crente de vir para a igreja domingo cansa. Agora, quando você começa a operar pelo dom do Espírito Santo e se gastar por Jesus, por Deus, Deus começa a te dar vida, porque se nós opera a morte, neles opera a vida. Eu morro para mim mesmo para que outro viva, ou seja, eu começo a experimentar algo que jamais deve me cansar. Cansa, o corpo cansa, o emocional cansa, tudo isso cansa. Mas se você lembrar do outro versículo, versículo 38, rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, 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 tremendo. Então ele olha a multidão preocupada, exaurida das suas energias, e eles vê que elas precisam de apacentamento, e ele percebe que elas não podem apacentar-se a si mesmas, porque escuta, ovelha não foi criada para apacentar a si mesma. Ovelha sem pastor morre, precisa tosar. Sabia disso? Que ovelha, se você largar ela de vez, ela vai morrer. Ela mesmo cria nela mesma coisa que mata ela. Assim como a videira não foi criada para não precisar de uma estrutura, porque videira não é abóbora e nem melancia, ela precisa de estrutura para frutificar. A ovelha precisa de pastor. Mas Jesus disse: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor. E por que ele se compadeceu das pessoas que estavam seguindo ele? Porque eram ovelhas como ovelhas que não têm pastor. Aí ele olha para os seus discípulos e fala: a seara é grande, o que falta é trabalhador. Olha o Senhor da seara que envie trabalhadores. Ou seja, é a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. Por isso, irmão, agora fica um parênteses assim local. É por isso que é insuportável ficar reensinando coisa a crente, líder de alto escala, já é patente, coisas simples. Porque o tempo, o desgaste físico, emocional, de tudo, para te reensinar uma coisa que já era para saber, eu podia estar cuidando de outras 15. Eu podia estar gerando outros 10 discípulos que vão cuidar de outros 100. Mas não, gera para estar comendo churrasco celestial e precisa de leitinho ainda. Então, meu amado irmão que está aqui, já lidera, já discipula, e você sabe que você tem resenha, que você insiste em ficar segurando, porque já deu. Já deu. Nós estamos sem Pasquides. Deus não é incoerente, gente. Se Deus está mandando esse povo para cá, você acha que Ele não vai nos enviar os recursos e as coisas para cuidar desse povo? É claro que vai. O que Ele está esperando? O que Ele está esperando? Falo para o Espírito Santo enviado por Jesus: compadecer-se. O meu ministério é mais importante, o meu projeto, a minha treliça é importante, o meu projeto, o meu trabalho, minha pregação, o teu que, rapaz? Se não for o teu, Deus já era. É disso que eu estou falando. O que está nos faltando é um coração mais quebrantado, mais puxão, falar: cara, eu preciso aprender, cara, eu preciso amar as pessoas, cara,
Eu preciso parar de cientizar tanto e fazer. A roda está girando. Se Deus quiser que você coloque umas garras na roda, Ele vai fazer. Vai fazer em ponto final, porque Deus é Deus. É o que está faltando. A nossa equipe que está há mais de 2, 3 anos nessa igreja não discipula ninguém. Estão sendo cuidados, estão sendo amados de tudo quanto é jeito. Só que a gente não pode obrigar ninguém a discipular. A gente não pode obrigar. E outra, liga de volta, rapazinho. Aqui. Eu botei uma senha difícil, então eu dizer, em vez de botar só um botãozinho. É isso. Está anos. E se for perguntar por que não discipula? Egoísta! Egoísta! Ah, mas eu tenho medo. Medo do quê? Irmão, posso ser sincero, como que vocês acham que é discipular um negão de 1,93 m? Não, tu tem mais que 1,90 m. Eu olho assim para você, ó. E para o Natan também já estamos olhando assim, né? Como é Bíblia, cara. É uma família inteira. Eu estava aqui sentado no culto, irmão, das 20 horas, a igreja lotada. Tinha pouquíssimos lugares vagos no meio. Louvor, tocou, tal. Aí a Fran subiu para ministrar, estava aqui minha esposa ministrando, eu olhando ela ministrar, olhando os pais de família assim, olhando para ela ministrar. Eu falei, meu Deus, eles estão ouvindo tudo que a minha esposa está falando, eles vão botar a vida deles nessa direção. Jesus Cristo, eu não consigo, se não for do Senhor, não vai. É por isso que eu falo, você não tem medo, o que você tem é orgulho. É orgulho, puro orgulho. Por quê? Porque você tem medo de errar. Quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. E se tem uma coisa que te aperfeiçoa no amor, é discipular. Que nem todo mundo é fofo igual o Júlio, por exemplo, da Taira, está lá. Ai, que gato. Ninguém é fofo igual o fofo. Está de aniversário hoje o fofo. Depois você paga uma pizza para ele. Aniversário paga burp. Nem todo mundo é assim. Tem algumas pessoas que são um saco, cara. Um saco. Um pé no saco. Você tem que acreditar, você tem que exercer. Acreditar no João até. Tô brincando. Tem que acreditar. Porque você não pode, você tem que acreditar nas pessoas. Confiança você constrói. Então, meu irmão, o que está faltando? Você que já está há 2 anos na igreja sendo discipulado, por exemplo, fez todos os cursos, já serve no encontro, e não discipula ninguém. Se eu sou discipulador dessa pessoa, e faz 1 ano que ela não ganhou uma alma para Jesus, eu falo, irmão, vem cá. Meu tempo custa caro. Custa caro. Eu nunca vou esquecer, eu sou metido a fazer as coisas, irmão. Eu estava lá envolvido naquela caminhonete que eu tinha envolvido e tal, e eu trocava o óleo, eu trocava a pastilha, eu troquei até umas peças de suspensão dela. Louco, irmão, levantava no macaco e entrava dentro do buraco da roda. Era só um negócio ceder, eu ficava ali. A Fran ela parou assim, meu amor, quanto custa isso aí? Não, é isso aqui que eu estou fazendo. Burro, né, cara? A Fran é louca de ligeira. Amor, quanto custa? Eu falei, isso aqui não, pior, graças a Deus, isso aqui não é tão caro. Pô, mas o teu tempo é tão caro. Ó, Jeová bradou. O teu tempo é tão caro.
Às vezes você está sendo discipulado por uma pessoa que tem um chamado tão poderoso, mas você fica tanto tempo fazendo essa pessoa perder tempo, que ele não está vivendo o chamado dele ainda. Egoísta. Não dá para o Álvaro pregar isso, eu tenho que pregar isso. Ele não vai, ele vai. Só que eu já vi ele conversando no tete a tete. Biquinho, deixar ele fazer biquinho. A Vânia é normal. A Vânia podia pregar isso aqui dando risada e costa, sentada. Ela é braba. Sério, irmão, de verdade. Eu estou fazendo você rir porque é um clamor de Deus, cara. Olha, o Senhor, esse ar que vi, ceifeiros. Isso aqui que falta para nós. Eu estou tentando falar de uma forma simples, coisa que eu podia falar de forma muito mais dificultosa, sem entender. É conexão com a eternidade. É falta de percepção de eternidade. É muito agora e pouco eterno. Você está vivendo demais para esse século e muito pouco para o vindouro. Muito pouco. É tudo sobre isso aqui. Ele aponta a nossa responsabilidade. E depois disso, a responsabilização, e ele também aponta a dependência ao mesmo tempo. Afinal, enquanto ele andava, ele ensinava. Ou seja, olha, meus discípulos, grande é a seara, mas falta trabalhadores. Ora, o Senhor que envia ceifeiros. Agora me responde uma coisa. Com amor e com carinho. Não é nenhuma lapada, tá? Ainda não, vai vir depois. Puta. Deus é incoerente. Deus, tipo assim, ele faz tipo assim, tô afim, Não, né? Então se ele enviou Jesus constatar esse fato, olhar para os seus discípulos, e Jesus falar assim: olha, o Senhor, esse ar que talvez ele envie, sendo que o que Jesus veio fazer é a obra do seu Pai. Isso aqui que eu vejo aqui para nós, Deus gritando para nós assim: agora vocês sabem, vamos ver, vamos lá, quem vai responder? É isso que eu vejo. Agora vocês sabem. Quem vai receber a minha cura total da paternidade, para poder exercer a minha paternidade, de fato e de verdade, não escondida num manto teológico, mas de cara descoberta, como filho rendido, exercendo a paternidade? Quando? Cadê? Quem vai responder? E eu vou te mostrar na Bíblia isso aqui. Pulei uma parte, agora não vou para voltar, você vai perder. João 4, é tremendo. Quando chega nessas horas é João, né, cara? João 4, 34. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. De quem é a seara? De quem é o campo? Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? E Deus está falando, Jesus está falando aqui. Ele não está falando assim que vocês não sabem ver. Jesus não é agricultor, irmão. Jesus não é agricultor. Os caras que estavam falando para ele assim que a ceifa não aconteceu, não está no tempo da colheita ainda. É porque eles estavam olhando de uma forma natural. Então ele falou assim: vocês estão dizendo que ainda falta 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos. Eu aprendi contigo, negão. Erguei os olhos. Eu pregou uma vez sobre isso aqui, eu falei: nossa, é verdade, ele mandou erguer o olho. Erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Não é aqui, é aqui, ó.
É uma colheita espiritual. Por isso, quanto mais você se atenta e se prende nas coisas carnais desse mundo, menos você atenta para as coisas espirituais do mundo vindouro. E onde que está o equilíbrio? Deixa Deus cuidar de tudo. Creia nos seus profetas e será bem sucedido. Deus nos deu ferramentas para tudo. Para tudo. Erguei os vossos olhos, vede os campos já branquejam para a ceifa. 36, olha só, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu futuro para a vida eterna. Será que nosso coração não está mais ligado a Mamon do que a Deus? E será que pelo fato do nosso coração pertencer a Deus, mas nós querer roubar dele e colocar em outro lugar, não é por isso que a gente passa pelo que a gente passa às vezes? Quando você lê em Apocalipse, no tempo da tribulação, ele fala que ele vai dar um escape, vai nos guardar no terrível dia. Por isso que é muito legal falar assim, não, Deus é Deus governos, não sei o quê. Tudo bem você falar isso aí, mas onde está o teu tesouro? Não, governo não tem nada a ver, é Deus e governo, tudo bem, é verdade mesmo. Salmo 2 depois fala sobre isso. A hora que ele está rindo lá do céu, né? Mas você pode falar isso da boca para fora, mas se o teu coração, onde estiver o teu coração, lá estará o seu tesouro. Sendo que o tesouro, Deus fala o seguinte: o ceifeiro recebe desde já a recompensa. Ou seja, quando você entende isso aqui, você começa a receber uma recompensa. Você começa a recompensar desde já. Só que você entesoura para a eternidade. Ou seja, fala igual o coach agora. A chave do desbloqueio do teu primeiro milhão não está nas técnicas de desdobrar Deus achando que está enganando Deus. Está em obedecê-lo. Simples. Como dizia Francis, a chave do teu primeiro milhão está sabe aonde? Começa a trabalhar. Aquilo deixa de ser, começa a trabalhar para quê? Para o Senhor da Seara. Porque, vamos continuar o texto, senão eu vou me prolongar, o tempo já foi. Então ele recebe desde já sua recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. E, de sorte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Não é meu discípulo, é meu discípulo, esse é meu discípulo. É a minha célula que está ganhando. É o meu que eu que estou ensinando, eu que falo. É bem isso que o texto está falando. O Marcinho falou de Jesus para a pessoa lá na academia. E ela foi lá no Jamie cortar o cabelo. Jamil. Cortar o cabelo. E o Jamil ganhou. Ele se alegra. E o Jamil se alegra. Não, mas fui eu. Foi você não. Foi o Espírito Santo que está preparando a noiva do Senhor. Então já que estão brigando para ver quem ganhou, agora vamos brigar para quem vai cuidar. E é íngua, é uma íngua. O Jamil é mais experiente, o Marcinho é mais forte. É aí que nós vamos ver. Estão comigo ainda, irmão? Depois você toma um banho de sal em casa. Tomou? Não, mas tá de boa, né, gente? Por favor. Tranquilaço, eu posso arrochar mais. Olha o João e o Alex. Dai.
Olha só, se alegram tanto o semeador como o cefeiro. 37. Vande, você que está me ouvindo aí em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu precisa de nova semeadura, meu filho. Esse povo já foi todo evangelizado. Semeia de volta. Sabe o semeador? É com lágrima, varão. 0% de honra. É com 0% de honra. Imitei ele na cara dele, né, cara? Ele está lá chorando, meu discípulo mandou mensagem para mim hoje, está aqui me ouvindo, eu tenho que falar com ele. Cara, vai semear, cara. Com lágrima você semeia e anda, mas pode ter certeza que você vai voltar com júbilo, carregando seus molhos, irmão. Recebe essa palavra, meu filho, recebe no teu coração. Você é um gigante nessa cidade, cara. Um gigante. Eu gosto que mexe com meus filhos. Fico bravo. Fico bravo. Aí seca. 37. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Irmão, pode ficar de pé para ficar com o cara que encerrou. Não precisa subir o louvor, senão nós vamos se prolongar. Cara, olha as multidões. A nossa igreja está chegando a 1000 pessoas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, vai romper. Vai, eu sei que vai. Só que eu estou vendo pessoas se desdobrarem para cuidar das outras pessoas. E às vezes, por causa disso, estão colocando pessoas que não estão prontas para discipular, cuidando de pessoas. Irmão, não se coloca a águia a ser criada por galinha. Não dá. Não dá para fazer isso. É ovelha. É ovelha que quer ovelha. Se a pessoa que está pensando em pôr discipular alguém não tem atitude de ovelha, não põe discipular ninguém, ele vai comer. É lobo. Vai matar. É atitude de ovelha. Quanto mais para liderar um ministério, para pregar uma palavra na nossa igreja. Eu sou enjoado, cara. Eu sou enjoado. Agora, não esquece de uma coisa. Discipulado, irmão, não é chamado. Discipulado é ordenança. Tá? Discipulado é ordenança. Então, tem aqueles que vão atender a resposta de Deus aos que semearam. Vão atender a resposta daqueles que Jesus falou assim, voltando aos seus discípulos, falou: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Orem ao Senhor da seara, que envie trabalhadores. Aí o que vai acontecer? Os trabalhadores da seara vão falar: Deus, envia líderes novos, envia discipuladores para cuidar desse povo. Tem famílias preciosas chegando na igreja, e nós precisamos de famílias preciosas que estão sendo cuidadas, para cuidar dessas famílias, porque nós não vamos conseguir cuidar de todo mundo. Nos ajuda, Senhor, envia. E Deus não é incoerente, Ele vai fazer, só que Ele vai fazer o quê? Esperar você ir em direção, porque Deus não é um Deus que manipula as pessoas numa cordinha, não, Ele gera em seus corações, constrange no espírito, confronta na palavra, e depois começa a te equipar se você aceitar. Então, meu filho amado, em nome de Jesus, Deus está esperando a resposta. Há aqueles que vão atender a resposta daqueles que clamaram ao Senhor. Sabe que a responsabilidade é deles, mas que a dependência é do Senhor da seara. E esses que sabem fazer isso, eles vão pedir para o Senhor: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. E vão atender. E a recompensa, nós acabamos de ler aqui.
João 4, 34, 35, 36, 37 e 38. Ainda está garantida, a recompensa está aí. Amém, queridos? É o início dessa mensagem. Compadecer-se delas, tá? Entender o cenário e se colocar como resposta de Deus. Amém?